Beleza? Então, estou só analisando aqui. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Só fazer uma análise aqui rápida com vocês de alguns detalhes para que possamos prosseguir. Quer ver? Pessoal, nós fizemos uma análise só para que vocês possam ver o quanto, às vezes, o estudo entre concursos é possível, sim. Nós colocamos aqui, só para você ter uma noção, na parte constitucional, o direito constitucional para 3 editais. O edital de agente da Polícia Civil, o edital de escrivão da Polícia Civil e também o edital do DPEM, beleza? E aí vocês vão perceber que a diferença, às vezes, entre um e outro é mínima. Ou seja, dá para você pegar o constitucional, fazer uma base boa e adquirir lá as suas questões, os seus acertos em qualquer situação. Quer ver? Só para você ter uma noção. Tanto no edital de agente, como no de escrivão, quanto no DPEM, ele cobra direitos fundamentais. E aí já vamos jogar logo por terra uma situação que vem me perguntando com muita frequência aí, né, nas redes sociais. Professor, o CESP coloca assim, Constituição Federal, aí ponto, direitos e garantias fundamentais. Ah, professor, quer dizer que esse Constituição de 88, eu preciso estudar a classificação das constituições, né? De jeito nenhum. Não perca tempo fazendo uma maluquice dessa. Todas as vezes que o CESP ele quer cobrar essa matéria, ele discrimina no edital. Se ele não discriminou, é porque isso não será cobrado, ok? Então, por favor, não vamos perder tempo, né? Um tempo que já é escasso, que já é tão valioso, estudando coisas desnecessárias, beleza? E aí, detalhe, quando eu falo aqui nos 3 editais, né, na maioria dos editais aí, né, essa matéria é sempre cobrada, direitos fundamentais, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo referência ao gênero. E esse gênero, ele alcança 5 espécies. Então, quando eu me refiro a direitos fundamentais, aqui vale quem? Direitos individuais, artigo 5º, direitos sociais do 6º ao 11º, nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos do 14 ao 16 e os partidos políticos que estão no artigo 17. Beleza? Professor, começa aí a nos aconselhar. O que você quer que nós façamos, nós tenhamos uma dedicação maior nessa reta aí, né, que está começando ainda, para alguns de escrivão já está, e DP já está na reta final, né? Eu quero que você priorize os direitos individuais e a parte de nacionalidade. Geralmente isso aí é o mais cobrado em prova de constitucional inerente a direito fundamental. Combinado? Então, só para terminar essa análise aqui, ó. Então, os direitos fundamentais ele cobra para agente, ele cobra para escrivão, e ele também cobra para o DPEM. Segurança pública, ele vai cobrar para agente, ele vai cobrar para escrivão e ele também cobra aqui no DPEM. Agora, o edital do DPEM, ele foi um pouquinho mais extenso. Porque ele cobra o quê? Defesa do Estado e das instituições democráticas. Né? O que é isso aí? Isso aí ele pode estar cobrando de você aquela questão de estado de defesa, de estado de sítio, e ele também cobra aqui um pouquinho do Poder Executivo. Até achei muito estranho o fato de tanto no edital de agente como no edital de escrivão ele não ter cobrado o Executivo. Geralmente o Poder Executivo e a parte de organização do Estado geralmente vem previsto aí nesses editais. Mas isso mostra, né, que as coisas estão, de fato, mudando bastante no cenário dos concursos. Por isso, vocês precisam ficar atentos, beleza? Mas, sem maiores delongas, vamos para o que interessa. Vamos ter aqui uma situação bem democrática. Vou tentar olhar aqui com frequência, né, os comentários, o que vocês estão falando por aí. Né? Já estão falando do Mengão, isso me deixa muito mais feliz do que eu já estou. Né? E é isso aí. Vamos que vamos. De novo, caderno está preparado? Caneta preparada, o lápis preparado, porque a partir de agora o bicho vai pegar. Então vamos nessa, meu irmão. Direito constitucional, vamos falar dos direitos individuais. Lembrando que os direitos individuais estão previstos no artigo 5º da nossa Constituição. E ali nós temos uma parte bem enxuta, né, pessoal? São apenas 78 incisos e 4 parágrafos. Coisa tranquila demais, né? Agora, olha aqui. Deixa eu te dar um primeiro conselho antes de imergirmos nas questões. Muito cuidado, porque o CESP, nós sabemos que por DNA, por essência,
ele sempre foi uma banca muito reflexiva. E quando eu falo que o CESP é uma banca altamente reflexiva, eu quero falar que o CESP ele cobra texto seco, ele cobra a doutrina e ele também cobra a jurisprudência. E o CESP consegue muito bem, às vezes, colocar as três situações na mesma questão, né? Diferente, às vezes, de uma pegada estilo Carlos Chagas, que cobra ali a literalidade e ponto final. De vez em nunca cobra uma jurisprudência, né? Ou às vezes ali algo que já é mais marcado como uma súmula vinculante. Agora, nas últimas provas aí de 2018, né, para cá, sobretudo nessa parte de direitos individuais, o que eu tenho percebido é que o CESP ele tem nessa parte valorizado muito o texto seco, por incrível que pareça, inclusive em provas de carreiras policiais. Ele vem cobrando mais questão de associação do que de habeas corpus. Daí você vê o quanto essa situação acaba sendo importante. Acaba sendo importante ter o domínio do texto seco da Constituição. Então, por favor, pessoal, por favor, sempre antes de entrar em doutrina, de querer aprender jurisprudência, não afaste da base. Toda casa, eu sempre falo isso, ela não começa pelo teto. Né? Ela começa com o piso ali, ela começa com a estrutura. E a estrutura que você precisa para o direito constitucional é sempre ter a base da literalidade da Constituição. Primeiro recado aí, ok? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Muitas observações. Podem ter certeza. Tinha gente no link errado. Cuidado, cuidado. Mas vamos lá. Primeira questão, a questão aí de 2020, como vocês podem perceber. Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Se com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir a prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. E aí, vamos lá, eu quero participação. Né? Eu sei que vocês não estão aqui na minha frente, mas vocês estão aí na casa de vocês, e eu sinto que vocês estão como se fosse uma sala, né? E eu sinto aqueles malucos gritando, né? E tacando bomba pra cima, e o pau quebrando, aquela coisa louca. Então, vamos lá. E aí, questão o quê? Questão está correta. Obviamente, nós já vamos começar a trabalhar alguns pontos importantes, beleza? Primeiro ponto importante. Nós chamamos isso aqui de escusa ou objeção de consciência. A escusa ou objeção de consciência, ela está prevista no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. Então, a escusa ou objeção de consciência está prevista no artigo 5º, inciso 8. Agora, vem aqui. Quando você pega o inciso 8, o que ele fala? Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista em lei. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas nessa história de escusa ou objeção de consciência? Cuidado. Nós só vamos ter alguma implicação, nós só vamos perder algum direito quando existir uma dupla recusa. Como assim? Exemplo clássico, Forças Armadas. Né? No ano que o homem faz 18 anos, o homem tem que fazer lá o seu alistamento militar, não é isso? E aí o cara chega lá, uma obrigação legal a todos imposta, e fala que não vai servir. Não vai servir porque a sua crença acaba proibindo essa situação. Entenda, é um direito que ele tem invocar essa crença para eximir-se dessa obrigação. Só que o que vai acontecer? Ele não está ali cumprindo a obrigação por conta de uma crença religiosa, ok? Só que no caso das Forças Armadas, você tem a lei, salvo engano, 8.239, que estabelece uma prestação alternativa. Então, veja, se eu não cumprir a obrigação, porém cumprir a prestação prevista em lei, só ouro. Eu não vou ter problema nenhum quanto a essa situação. Agora, onde nós vamos encontrar todo o problema? Quando existir a dupla recusa. Ou seja, quando você deixar de cumprir a obrigação e deixar de cumprir também a prestação alternativa que deve ser prevista por lei,
diante dessa dupla recusa, isso vai acabar importando na perda do seu direito político. Beleza? Então, vamos até colocar uma observaçãozinha. Coloquem assim. Vamos lá? Na escusa ou objeção de consciência, só seremos privados de algum direito, diante de uma dupla recusa. Ficou claro isso, pessoal? Beleza? Então, não cumpriu a obrigação e não cumpriu a prestação, isso aí vai acabar importando em punição. Agora, um detalhe interessante que geralmente me perguntam é o seguinte, professor, se porventura não existir uma lei estabelecendo essa prestação alternativa, então, meu irmão, você está isento de qualquer tipo de punição, porque somente a lei, nesse caso, é instrumento idôneo para estabelecer esse tipo de situação. Agora, com Orlando Júnior, você sabe como é que a coisa funciona. Eu tento canalizar o máximo de informações possíveis em uma situação. Eu estou falando, e eu acho isso muito importante no direito constitucional. No direito constitucional, algo que está aqui, é cobrado lá, pode ser cobrado ali atrás de novo. Então, veja, eu estou falando aqui, né, de direito individual, mas essa, por incrível que pareça, é a questão mais cobrada sobre direitos políticos que nós temos de 2018 para cá. Qual, professor? Quando nós falamos de privação de direito político. Por incrível que pareça, falou de direito político, a parte mais cobrada desde 2018 é a questão da privação do direito político. E como meu objetivo aqui é passar o máximo de informações possível para você, eu não estou importando se aqui eu vou ficar 1 hora e meia, 2 horas. Eu quero que você saia daqui com muito conhecimento, ou que pelo menos tenha aí reforçado o seu conhecimento. Então, vem aqui com o papai, só ouro da Bahia, vamos que vamos. Olha aqui. Aproveitando o gancho aqui, então, dessa situação, não esqueça da privação dos direitos políticos que nós vamos encontrar no artigo 15 da Constituição. Por quê? Quando você pega o artigo 15, ele fala que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que não existe cassação de direitos políticos. Ok? Quando nós falamos de privação, a privação ou ela ocorre por meio da perda ou ela ocorre por meio da suspensão. E aqui está o grande detalhe, pessoal. Qual o grande detalhe? Quando você pega o artigo 15, em lugar nenhum ele fala o que leva à perda ou o que leva à suspensão. Sendo assim, nós temos que irmos na doutrina ou na jurisprudência para esclarecer essa situação. Essa historinha aqui já deu, por algum tempo, uma certa celeuma, um certo conflito. Mas hoje isso aqui para prova, sobretudo, prova do CESP é pacífico. Como assim, professor? Eu tenho 2 casos de perda. Quer ver? Primeiro, cancelamento da naturalização. Por sentença judicial. Segundo caso que leva a perda, escusa ou objeção de consciência. Escusa ou objeção de consciência. Beleza? E nós temos 3 casos que levam à suspensão. Quais são os 3 casos que levam à suspensão? Incapacidade civil absoluta, a sentença judicial, né, com trânsito em julgado, e o caso mais cobrado em prova, geralmente, é o caso da improbidade administrativa.
Acredito que o caso da improbidade é o mais cobrado porque ele é o único que nós vamos encontrar a Constituição expressamente falando isso. Quando você pega o artigo 37, parágrafo 4º, ele fala que os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Beleza? Então nós já sabemos que não existe cassação de direitos políticos, nós temos como forma de privação a perda ou a suspensão, e tá aí um esqueminha para você. Tranquilo até aqui, meus queridos? Beleza? Então veja, estou falando de direito individual, já fui lá na parte de direito político, para você ter uma noção aí. E detalhe, quem for fazer a prova da Polícia Civil, essa parte também está no seu edital. Beleza? Tudo certo até aqui? Eu acho muito legal essas lives, é justamente essa interação de vocês aí, um vai ajudando o outro, né? Isso aí é legal demais. Então, como o meu amigo, né, meu bebê Alexandre já pediu, deixa o like aí, moçada. Outra coisa, eu vou pedir depois um favor para vocês, né? Até para que amanhã eu venha com gosto de gás, beleza? Mas depois eu penso. Vamos continuando aqui, porque nós queremos estudar, beleza? Então, segunda questão. Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação. A questão está feita, certinho. E aí, eu gosto de mostrar, para falar, o professor estava blefando. Ó, questão de 2020. Mais uma questão aí que você acerta simplesmente tendo domínio do texto seco. Professor, onde que eu vou encontrar isso aqui para quando acabar essa live aqui, eu correr lá, né, e já fazer a leitura do texto? Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Lá ele vai falar que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurada a indenização por dano moral e material, lá. Beleza? Então, uma questãozinha aí relativamente bem tranquila, que você não pode vacilar de jeito nenhum. Okay? Então, essas questões mais tranquilas, nós não precisamos perder tanto tempo, né? Agora, porque tem algumas outras que nós temos que explorar mais situações, então é importante deixar o tempo para essas questões. Terceira questão. Vamos lá, essa aqui é boa, 2020 também. Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana. E as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. Direitos individuais implícitos estão subtendidos nas regras de garantias fundamentais, sendo exemplos os desdobramentos do direito à vida. Tá vendo o que é o CESP? Tá vendo o que é o CESP? Por isso que eu falei que é uma banca altamente reflexiva. Vem o CESP, mete aqui em uma literalidade. Na outra ele vem e pipoca uma doutrina em cima de você. Beleza? Então, são esses detalhes que eu quero deixar você cada vez mais atento aqui nessa live, até para que você não tenha problema nas futuras provas que venha fazer, sobretudo aí a da PCDF. Veja bem, essa questão ela está correta. Isso aqui é uma teoria do grande José Afonso da Silva. Vem cá, deixa eu colocar um esqueminha aqui legal para vocês. Quer ver? José Afonso da Silva, ele fala algo muito interessante. Ele fala que nós temos os direitos individuais expressos, que são aqueles ali, né, que estão discriminados na própria Constituição, né, aqueles que são ali literais. Você tem os direitos individuais implícitos, que é justamente esse aí que a questão fala, né, que são direitos que estão subtendidos nas regras fundamentais e acaba gerando um desdobramento de outros, vou te explicar daqui a pouco. E o último tipo que José Afonso ele vai acabar estabelecendo na sua doutrina são os direitos individuais
decorrentes de tratados ou acordos internacionais. Beleza? Então, segundo o grande José Afonso da Silva, né, se brincar, é o maior constitucionalista, né, do Brasil, nós temos aí esses 3 tipos de direitos individuais: os expressos, os implícitos e aqueles que são decorrentes de tratados e acordos, os quais aí o Brasil acaba sendo signatário. Beleza? Agora, olha um detalhe interessante nessa questão, que ele fala assim, ó, direitos individuais implícitos estão subtendidos nas regras das garantias. Ok. Sendo exemplo, os desdobramentos do direito à vida. Aí o cara pensa assim, professor, como assim desdobramento do direito à vida? Vou te dar um exemplo. A Constituição assegura o direito à vida, não assegura? Mas no direito à vida você tem vários desdobramentos que estão subtendidos, como, por exemplo, a questão que o CESP ama, né? Que é aquela que a nossa Constituição ela não deve apenas assegurar a vida, mas ela tem que assegurar uma vida digna para os seus indivíduos. Então, essa história de que eu não posso ser hipócrita, ou seja, não adianta garantir a vida e, ao mesmo tempo, aceitar tratamentos desumanos, degradantes, coisas cruéis como indivíduo. Ou seja, isso acaba saindo da essência da própria dignidade da pessoa humana. Então, acaba sendo um desdobramento por meio daquele direito. Eu tenho direito à vida e ele acaba desdobrando em outras situações importantes. Beleza? Então, esses são os tais direitos individuais implícitos, propugnados aí, defendidos por José Afonso da Silva. A questão está perfeita. Agora, puxando o gancho aqui nessa história dele, ele fala que tem direitos individuais decorrentes de tratados e acordos internacionais. E aí, eu sempre gosto de fazer o meu aluno lembrar disso aqui. Quando nós falarmos, pessoal, dessa história de tratado e acordo, nunca esqueça o artigo 5º, parágrafo 3º. Eu não sei se aqui nas questões de 2020 veio alguma situação dessa. 2019 também não tivemos tantas questões de direito individual. Agora, 2018, que teve muita questão do CESP, esse assunto ele foi muito, mas muito cobrado mesmo, que é justamente o caso lá do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Beleza? Então, se tiver aí tranquilo, não esqueça de ir lá olhar o artigo 5º, parágrafo 3º, quando ele fala que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que são aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação com um quórum de 3/5, equivalem-se às emendas constitucionais. Beleza? Não esqueça depois de fazer uma análise aí dessa situaçãozinha, porque ela é muito cobrada. Agora, como eu estou aqui hoje animado de estar com vocês demais, e eu sei que vocês estão sedentos por observações, só não esqueçam o seguinte, por favor, vou trocar a cor aqui, quer ver? Ó, pequenininho para você anotar aí junto comigo. Se o meu tratado internacional falar de direitos humanos, mais aprovação... Opa. Tratado internacional falou de direitos humanos, mais aprovação na forma de uma emenda constitucional, esse tratado ele vai ter força de Constituição, ou ele pode colocar que tem força de emenda, não tem problema. Agora, se o meu tratado internacional também falou de direitos humanos, porém não aprovado na forma de uma emenda ou tendo sido aprovado antes da emenda constitucional número 45 de 2004, que foi a emenda que acrescentou o parágrafo 3º, ele tem força de norma supralegal. Então, relembrando aqui, Tratado Internacional falou de direitos humanos, aprovação na forma de uma emenda, força de Constituição. Tratado Internacional também falando sobre direitos humanos, não sendo aprovado na forma de uma emenda, ou tendo sido aprovado antes da emenda 45 de 2004, tem força de norma supralegal. Agora, se o meu tratado internacional ele não falar de direitos humanos, não esqueça isso não. Se não falar de direitos humanos, pouco
importa a forma como ele foi aprovado. Não falou de direitos humanos, deixa ele colocar que foi aprovado como uma emenda. Não interessa, porque nesse caso ele passa a ter força de lei ordinária ou nada impede na hora da prova ele falar que tem força de norma infraconstitucional. Beleza? Então, eu geralmente nas minhas aulas de exercício, vocês sabem, alguns aí me conhecem, outros estão me conhecendo agora, né? Eu sempre tento explorar o máximo de assuntos possível em uma questão, justamente para que você possa desenrolar o conhecimento aí de forma bem profícua, bem proveitosa. Tranquilo até aqui, pessoal? Como vocês estão? Beleza? Tranquilo? Vou ver aqui no bate-papo aqui. Tudo certo? Só Ouro da Bahia? 5.5, como é que você gosta de falar? Eu falei no 12, né? 5.5, Então, vamos nessa. Já deu tempo aí, né, de dar pelo menos um print na tela. Depois também essa aula vai ficar disponível aí para vocês. Se gostou da aula, pode fazer indicação para que um amigo assista depois, para que venha conferir a live também de amanhã. Já pensou? Amanhã nós vamos sextar bonito aqui na Termo de Posse. Então, vem comigo. Quarta questão, meu irmão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir. Embora a Constituição Federal de 88 preveja expressamente não distinção entre brasileiros, o próprio Constituinte estabeleceu no texto constitucional hipóteses de tratamentos distintos entre homens e mulheres. Perfeito. Certinho, né? Vou até mudar aqui a cor. Certíssimo, né? Certo? Galera aí? Maravilha. Então, questão está correta. De fato, quando você pega, né, o próprio artigo 5º, inciso 1º, ele fala o quê? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Pessoal, algo bem interessante que eu sempre gosto de falar é o seguinte: a Constituição, ela não proíbe discriminação, desde que essa discriminação ela seja razoável, desde que tenha um motivo para que ela aconteça. Então, eu não permito discriminações desarrazoadas, desproporcionais, sem um motivo plausível. Agora, desde que haja um porquê, tudo bem que tem alguns porquês que são altamente questionáveis, mas desde que haja um motivo razoável e proporcional, a Constituição ela acaba permitindo, sim, alguns tratamentos discriminatórios, né? E aí nós podemos ver aqui justamente nessa seara dos homens e mulheres, né? Nós temos, sim, alguns tratamentos distintos entre homens e mulheres. Quer ver? Vamos relembrar alguns aqui interessante. Questão da licença gestante com a licença paternidade, a questão da proteção ao mercado de trabalho da mulher, também está prevista no artigo 7º. Nós temos aí questão, por exemplo, de aposentadoria, em que a Constituição vai exigir um tempo menor de idade e de contribuição para as mulheres. Então, claro, isso aqui é um rol exemplificativo. Outros casos podem aparecer, que fique muito claro. Mas aqui são alguns casos que nós vemos aí sendo cobrados com certa frequência em prova. Mas lembrando, esses tratamentos distintos entre homens e mulheres acaba aqui figurando em um rol meramente exemplificativo. Ok? Beleza? Douglas, isso aí é absoluto, Orlando? Não, absoluto, isso aqui é água. Né? É absoluto só de jogo Flamengo. Né? Ontem já estou enfastiado, como diz na Bahia. Na Bahia, quando você dá de ressaca, fala assim, o cara tá enfastiado demais. Né? Então, hoje aqui é só na aguinha, né? Mas eu tô virando um moleque light. Eu não sei se vocês perceberam. É a convivência com o Alexander. Tudo bem, né? Eu não tô fazendo depilação de braço, essas coisas malucas assim. Não é muito meu tipo. Mas, ó, já até tô usando um óculos aqui
né? E o óculos é mais estiloso, né? Já estou tentando emagrecer um pouco. Então, é a questão da convivência. Conviva justamente com pessoas que lhe façam crescer, né? Não conviva com gente filho da puta, não, né? Que só te leva para baixo, que só vai falar besteira, que só vai querer te levar para baixo. Esse povo assim você despreza, né? Esse povo para você tem que ser inconstitucional, né? Aí, ó, cabelinho cortado, só não tá na régua, mas daqui a pouco fica de novo, né? Então vamos que vamos, meu irmão. Próxima questão aqui, só o ouro da Bahia. Vamos lá. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 88 prevê expressamente a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para o exercício de qualquer atividade profissional. Né? A questão está errada. A questão aí está errada. Muito bem, né? Olha aí, pessoal, minha esposa está ao vivo aqui. Queria mandar um beijo para ela, falar que eu amo muito essa mulher, né? O cara faz uma declaração de amor aqui, meu irmão, né? Falar que todo casal tem as suas desavenças, tem os seus altos e baixos, mas que o amor ele tem que permanecer em toda e qualquer situação, né? Eu te amo, foi porque eu deixei os meus lá na casa da minha mãe, não era para ter deixado, e eu estou sentindo que eu vou apanhar quando eu chegar em casa, então já estou fazendo essa declaração pública de amor aqui, né? Olha aí, então manda aí, pessoal, Nicole, né? Perdoa ele, né? Nicole, dá um cheiro nele. Então, pessoal, a questão está errada, mas vem cá, quando você pega aqui o artigo 5º, inciso 13, ele vai falar que é livre o exercício de qualquer trabalho ou sua profissão, sendo atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E dessa situação você consegue tirar muitos pontos importantes aí, né, inerente à situação de conselho, de estar escrito ou não. Até porque essa é uma famosa norma de eficácia contida, que é aquela que entra produzindo efeito, mas acaba podendo aí a sua restrição. E aí, um detalhe interessante que eu quero até colocar para vocês aqui, para que vocês não esqueçam de jeito nenhum, é o seguinte, quer ver? Ó, não esqueçam que... Opa, gente, peraí que eu errei aqui. Segundo o STF, peraí que eu... Opa, ah. Segundo o STF, a inscrição em conselho de fiscalização só é exigida se a atividade a ser exercida trouxer potencial lesivo para a sociedade. Beleza? Tranquilo? Opa. Agora fiquei grandão aqui, ó. Eu estava sentindo saudade dessa tela aqui. Olha que coisa bonita. Né? Foi justamente aquela parte lá, de que teve até um conselho de músicos, que deu uma confusão danada, a questão foi julgada pelo Supremo, e aí acabou saindo aqui essa jurisprudência. Eu não lembro o número do recurso extraordinário, mas é algo interessante, pode aí ser cobrado em prova. Só voltar aqui para... era essa que eu estava procurando. Então não esqueça, ó, segundo o STF, a inscrição em conselho de fiscalização só é exigida se a atividade a ser exercida trouxer potencial lesivo para a sociedade. Então a questão está errada. Né? Deixa eu ver nos comentários, eu me amarro nos comentários de vocês. Cara, agora o pior de tudo é ela não ter visto a declaração de amor. Aí eu vou ficar muito indignado. Né? Você faz uma declaração de amor, né? Doido pra fazer um menino aqui, eu tô doido pra fazer o terceiro filho e nada, né? Nicole, troca. Cara, eu vou ter que tirar uma foto disso aqui. Vocês são demais, pessoal. Vocês são fera demais. Por isso que eu me amarro nessas lives. Nicole, tem uma aqui pra você. Nicole, troca a briga por amor, também acho, né? Chega de entre tapas e beijos, óbvio desejo. Tô fora, meu irmão. Quero até tirar isso aqui. Porque não é todo dia que
Vai, pessoal, vocês são demais mesmo. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos aqui. Tá sendo muito legal passar essa quinta-noite com vocês. Próxima questão aqui, deixa eu parar de falar bestagem e vamos que vamos. Questão múltipla escolha. Pessoal, olha aqui, por favor. Eu vou falar uma maluquice para vocês e não me leve a mal, tranquilo? O cara vai fazer prova de agente da Polícia Civil ou de escrivão e uma prova do CESP. E claro, você vai treinar todas as questões possíveis e imagináveis. Quando você cansar de treinar as questões do CESP, porque você já fez praticamente todas, eu te dou um conselho. Vá lá um pouquinho, tire um pouquinho de tempo e resolva algumas questões da Carlos Chagas. Professor, peraí, tá maluco? Você falou agora há pouco que são bancas totalmente diferentes, sim. Mas o que eu te falei lá no início? Eu te falei que você tem que ter domínio da literalidade do texto. E às vezes você tem uma certa preguiça de ler o texto o tempo todo, né? Qual é a melhor forma de você fazer isso? Em questão da Carlos Chagas. A Carlos Chagas, ela força a você lembrar o texto, porque ela troca um E por um OU, né? Ela vai lá e muda um ponto de local, que acaba tirando ali a coesão do texto, né? Então, eu aconselho, às vezes, fazer questão da Carlos Chagas para treinar a literalidade do texto, porque ele se fica cada vez mais aprimorado na literalidade. Vocês sabem o quanto isso é importante, saber o texto, até para a prova do CESP. Beleza? Então, entenda o contexto aí geral da situação que eu mencionei, né, para depois não ter problema, né? Aí, ó. Gostei, Samuel. Nicole, pena cruel é inconstitucional. Vou ter que tirar mais uma foto aqui, cara. Bicho, vocês são demais. Muito bem, pessoal. Agora vamos lá. Questão múltipla escolha aqui. E essa questão, ela é interessante, mas é um pouquinho maluca. Quer ver? Um grupo de pais apresentou requerimento a determinado município, solicitando autorização para realizar manifestação pacífica na praça pública onde está sediada a prefeitura, a fim de protestar contra políticas públicas municipais. A autoridade pública competente negou o pedido sob o fundamento que frustraria outra reunião anteriormente convocada para o mesmo horário e local. Nessa situação hipotética, para realizar a referida manifestação, o grupo de pais utilizou um instrumento. Vamos lá. Agora, presta atenção aqui. Primeira coisa. Essa historinha aqui é o famoso direito de reunião. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 16. Inciso 16 da Constituição. E lá ele vai nos explicar que para que possamos nos reunir em locais abertos ao público, nós não precisamos de autorização. Nós precisamos de um prévio aviso. Não é isso? Até para que não venha frustrar uma reunião anteriormente convocada para aquele local. Agora, olha o tanto que essa questão foi maliciosa. Eles pediram a autorização. Não era necessário. Eu tinha que ter o quê? Fazer um prévio aviso. E diante desse prévio aviso, ele podia falar, olha, vai ter uma reunião lá no mesmo horário, vai dar problema e tal. Né? Agora, eu não precisava pedir autorização. Então, vem cá. Esse tratamento aí, é inadequado, porque o direito de reunião não requer autorização, mas apenas prévio aviso. Perfeito, não tá? Mas, é questão múltipla escolha. Questão múltipla escolha nós vamos até o final. Até para olhar as justificativas que ele coloca de vez em quando e ver se alguma coisa bate ou não. B. Inadequado. Entretanto, a autoridade competente não poderia ter negado o direito com base no fundamento utilizado. Não. O fundamento que foi utilizado foi perfeito. Eu só não precisava pedir o quê? A autorização. C. Adequado porque o direito de reunião requer prévia autorização administrativa, cabendo ao grupo ajuizar ação popular contra a decisão que negou o referido pedido. Não. Aí eu te falo, vocês estão impedindo a minha reunião, né? Eu entro com coação? Muito bem, eu ouvi daqui vocês gritando. Cara, vocês estão demais. Mandado de segurança. D. Adequado porque o direito de reunião requer prévia autorização administrativa. De novo, não é autorização, é prévio aviso. Cabendo ao grupo impetrar habeas corpus contra a decisão que negou o referido pedido. Não. Adequado porque o direito de reunião requer prévia autorização administrativa. Mais uma vez, essa história de autorização. Não tem que ter autorização, tem que ter prévio aviso. Então, de fato, a única correta aqui é a letra A. A de amor, B de baixinho, C de... Eu gostava da Xuxa, mano. É Xuxa, né? Xuxa eu gostava também. Maravilha. Mas vamos lá, 7ª questão. Pessoal, eu acabei replicando 2 questõezinhas aqui, tá bom? Essa 7 aqui, ela está sendo cancelada agora pela Banca Orlando Júnior, porque ela está repetida.
Beleza? Questão repetida, não preenche o alvo, né? Não completa o alvo. Então, vamos para a próxima questão, questão 8. Agora, olha uma questãozinha safada. E aí, por isso que eu falo que cada dia que passa, o examinador está exigindo mais e mais e mais de vocês. Às vezes ele não cobra diretamente no edital, mas indiretamente, por conta até do contexto doutrinário da coisa, ele exige isso de você. Como assim, professor? Veja essa questão. A Constituição Federal de 88 prevê o uso do mandado de injunção. Massa. Como uma garantia constitucional, sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nesse sentido, segundo o STF, o cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de liberdades ou direitos garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia. Veja bem, nos editais, nesses de vocês aí, ele não pediu uma matéria chamada aplicabilidade das normas constitucionais, que é quando você aprende o que é uma norma plena, contida e limitada. Então, ele não pode chegar e perguntar assim, gente, o que é uma norma plena? O que é uma norma contida? Mas olha como é que o CESP pensa, vocês têm que entender isso. O CESP pode cobrar essa questão de você, por quê? O CESP é uma banca reflexiva e ele exige que você tenha um conhecimento doutrinário também e jurisprudencial. Não tem como você pegar uma doutrina e o doutrinador não falar a lógica do mandado de injunção. Qual foi a lógica da Constituição de 88 criar o mandado de injunção? Simplesmente suprir essa inefetividade da norma constitucional. Como assim, professor? Eu não entendi. Vamos entender um detalhe aqui. O que é uma norma de eficácia limitada? Eu não vou explicar todas, não, porque não é necessário. Em uma outra live que eu venha fazer aqui, posteriormente, nós falamos sobre aplicabilidade. Ei, a partir de agora eu tenho algo para falar para vocês. A termo de posse, a partir de agora, ela vai ser recorrente nas suas lives. Toda semana vai ter live aqui, ou eu não me chamo Orlando Júnior, beleza? Pode não ser uma semana inteira. Né? Agora, 1, 2 lives ali, nós vamos estar empenhados nessa situação para ajudá-los. Então, se você puder seguir lá nossas redes sociais, falar do nosso trabalho, nós agradecemos. Né? Até para que conheçam aí o nosso esforço, né, e a nossa dedicação para com vocês. Mas vem cá, o que é uma norma limitada? A norma limitada é o seguinte, sendo bem básico, você tem um direito, ele é seu, está na Constituição, beleza? Só que você não consegue usar esse direito. Não consegue usá-lo por quê? Porque falta uma norma regulamentadora. Então, eu tenho o direito, ele é meu. Só que para eu usar, precisa de uma lei regulamentando. Exemplo clássico, mais cobrado em prova. Direito de greve do servidor, previsto no artigo 37, inciso 7. O texto vem e fala, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Opa, será exercido. Beleza? Então, para que eu possa fazer a greve, o que acontece? Tem que existir uma lei de greve, certo? Uma norma regulamentadora. Só que vem um detalhe. Eu espero 3, espero 5, 10, 15, 20 anos. E nada da bendita lei ser criada. Em virtude dessa inércia, eu então acabo ficando prejudicado. Então nós tínhamos que criar um remédio, nós tínhamos que trazer alguma solução para tornar esse direito exequível, para fazer com que você pudesse usar o direito, mesmo sem ter a bendita norma regulamentando. É aí que vem o mandado de injunção. Então, a finalidade do mandado de injunção é justamente essa, tornar exequível, fazer com que produza efeito uma norma constitucional pendente de regulamentação. Então, só vou marcar aqui a questão, né? Então, isso aí é pela norma plena, lato sensu, contida, lato sensu. Plena estrito sensu, nada a ver, né? É uma limitada. Esse estrito sensu aí é que viajou, mas tudo bem, né? Então, só para você não esquecer, o mandado de injunção, então, ele tem por finalidade tornar exequível norma constitucional pendente
de regulamentação. Beleza? Agora, cuidado. O mandado de injunção, ele faz com que produza efeito norma constitucional que esteja pendente de regulamentação. Que é quando a Constituição fala aqui e a lei não regulamenta. Agora, já vi várias vezes em prova, sobretudo em prova do CESP, o examinador colocar assim, que o mandado de injunção, ele supre a inércia de norma infraconstitucional. Nada a ver, né? Nada a ver. O mandado de injunção, ele só vale para a norma constitucional que esteja ali carente de uma regulamentação. Aproveitando o ensejo aqui, porque eu gosto de fazer isso, não esqueçam que, desde 2007, o Supremo mudou a sua visão quanto à eficácia do mandado de injunção. Porque até 2007, antes do Supremo julgar o mandado de injunção 712, né, nós adotávamos uma visão não concretista. Né? Ou seja, o que era a visão não concretista? Era a teoria de Pilatos. Se ele que tem que fazer não faz, eu também não estou nem aí. Eu lavo as minhas mãos. Né? Só que aí, em 2007, com o julgamento desse mandado de injunção, o Supremo passa a adotar uma visão concretista. Né? Coloque aí, por favor, no seu caderno, coloque uma observação. Eu estou com tanta saudade de falar observação. Coloquem assim, ó. Visão atual do STF no mandado de injunção, 2 pontos. Visão atual do STF no mandado de injunção, 2 pontos. Concretista. Aí coloque entre parênteses, por favor, o que é, no caso, uma visão concretista. Entre parênteses, coloquem assim, vamos lá. É aquela em que o Poder Judiciário supre a inércia, da autoridade omissa. Beleza até aqui? Ok? E aí, pessoal, um exemplo clássico dessa situação concretista é justamente a greve. Né? Se o servidor público, desde 2007, ele pode fazer greve. Mas se ele pode fazer greve, não é porque existe a lei de greve do servidor público. Nós estamos esperando até hoje ser criado. Se hoje o servidor público faz greve, é graças a uma decisão do Supremo que aplicou a Lei 7.783 de 89, que é a Lei dos Empregados Privados, para o servidor público, até que a bendita Lei do Servidor acaba de ali sendo criada. Beleza? Então, muito cuidado aí com essas informações que eu falei. E por último, prometo, é porque eu vou empolgando. Ei, segundo o STF, serviço ultra essencial de Estado, como, por exemplo, segurança pública, não tem direito de greve. Beleza? Militar sempre foi proibido pela Constituição. Agora, você vê aí direto, às vezes até vê ainda civil fazendo greve. Segundo o Supremo, não pode, porque o Supremo entende que segurança pública é serviço ultra essencial de Estado. Isso também foi exteriorizado na decisão do mandado de injunção 712. Ok até aqui? Beleza pura? E aí? Até aqui tá tranquilo? Vamos lá, quero ouvir um pouco vocês. Pode estar dando um delayzinho aí, mas vamos lá. Tá tranquilo até aqui enquanto eu tomo água? E aí? Vamos lá, quero ver os comentários aqui. Tem gente do Nordeste aí, gostando aí da galera participando. Maravilha. E aí, deve estar chegando a mensagem agora para vocês. Quero saber, estão gostando? Eu preciso disso. Isso aí é tipo assim, aquela gasolina, né, para eu ficar nesse 12 aqui, nessa hiperatividade louca para vocês, né? Tranquilo, aí, ó, meu amigo. Esse aqui eu conheço bem, esse aqui gosta de tirar uma dúvidazinha comigo direto. Ela não é, meu irmão? E sempre faço questão aí de atender, né, porque vocês são muito especiais. Vamos lá. Próxima questão, então a 8 aí, beleza, só ouro da Bahia, vamos que vamos. 9 também, né, acabou, a 9 aqui também acabou replicando, beleza? Acabou replicando 3 questões, mas eu só vi depois também, me perdoe, beleza? Então, vamos nessa. 10, olha aí. Pegar uma questão dessa aqui e errar, a vontade que eu tenho é matar, se for um aluno. Não é matar mesmo, é ânimos mecânicos na alta. Porque você não pode errar aquelas questões tranquilas, gente. Né? Você tem ali ainda, às vezes, uma certa
margem que você pode errar, só que você tem que usar naquela questão punk, né? Perder nas questões tranquilas é complicado demais. Então, olha aqui a questão 10, uma questão fácil. A Constituição Federal de 88 prevê que, em caso de guerra declarada, poderá haver pena de trabalhos forçados? Não. A Constituição não coloca ali exceção para os trabalhos forçados. Banimento também não. Cruel não. Pena de morte, pena perpétua. Nós sabemos que das penas proibidas elencadas no artigo 5º, a única que tem a flexibilização é a pena de morte, né? Porque, em regra, nós não permitimos a pena de morte. Todavia, em caso de guerra declarada, isso é possível. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto sempre de falar essa história. A pena de morte ela vai ser por fuzilamento. O Código Penal Militar fala. Existe até o procedimento. Não sei se vocês sabem qual é o procedimento. O cara que for lá ser fuzilado, que for ser morto, você vai vendar os olhos dele e vai dar ele direito a uma última prece, uma última oração, o que ele quiser fazer lá. E aí depois vem 5 fuzileiros e vão atirar. E aí eles vão pegar essas balas em um local fechado. Só que uma dessas balas é uma bala de festim, que não mata. Mas ninguém vai saber com quem está a bala de festim. Isso tudo aí, ao meu ver, tentando entender a questão teleológica do legislador, é justamente para não gerar o peso na consciência daquele que acabar atirando. Então, só... O Orlando Júnior também entende outras coisas, né? Você entende morte, maravilha, né? Mas muito cuidado, pessoal. Então, nós sabemos que o mesmo artigo 5º que tem penas proibidas, que são essas aqui, também tem penas permitidas, né? Privação ou restrição de liberdade, suspensão ou interdição de direito, multa, né? A prestação social alternativa e a pena de perdimento de bens. Então, o mesmo artigo 5º que coloca penas proibidas é o mesmo que coloca também algumas penas proibidas na nossa legislação. Lembrando que as penas permitidas acaba sendo um rol meramente exemplificativo. Olha aqui, acho legal demais isso aqui, ó. O meu caderno de Direito Constitucional do professor Orlando tem mais de 250 páginas. Não, cara, eu preciso tirar uma foto aqui. Eu amo tirar foto, gente. Eu sou blogueiro. Não, vocês sabem mesmo, né? Eu nasci para ser blogueiro. Eu tô na coisa errada, né? Eu seria um blogueiro muito louco, mas eu amo ser blogueiro, cara. Ah, não, ó. É porque a câmera tava suja. Ou seja, as fotos que eu tirei para Nicole ficaram tudo manchadas. Bicho, até nisso eu dou azar, cara. Ô, Deus, me ajuda, senhor. O negócio tá difícil. Muito bem, mas vamos que vamos, pessoal. Vocês são fera demais. Vamos lá, Fabão, obrigado. Planaltina marcando presença aqui na nossa live. Massa. 11. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Determinado cidadão solicitou acesso a documentos presentes em processo administrativo de prestação de contas de convênio celebrado entre a União e o município onde ele residia. A autoridade competente para analisar o pedido decidiu-se pelo seu indeferimento, com base no fato de que os documentos solicitados não eram relacionados a dados pessoais do solicitante. Irresignado, o cidadão ajuizou uma ação judicial. Nessa situação hipotética, a ação adequada ao caso é o... Opa! Antes de explicar, eu quero só colocar um detalhezinho aqui que eu acho muito importante. O CESP, ele não gosta disso aqui, não. Ele venera isso aqui porque ele sabe que muitos acabam vacilando nesse ponto. Quer ver? Eu vou fazer uma distinçãozinha aqui entre duas situações. Primeiro, eu vou começar com o habeas data. O habeas data, ele serve para quê? Ele serve para acesso, ele serve para complementação e ele serve para retificação de informações pessoais. Acesso, complementação e retificação de informações pessoais. Entenda. Acesso é o conhecimento, eu quero ver. Complementar é quando eu quero colocar o que falta. Retificar é quando eu quero consertar uma informação que eventualmente esteja equivocada. Todavia, o habeas data ele só protege informações do quê? Pessoais. Informações pessoais. Agora, o meu medo é justamente aqui. E aí eu falo agora do mandado de segurança. Quando eu falar informações coletivas, gerais,
ou de terceiros, bem como, cuidado com isso aqui, a obtenção de certidão, ainda que pessoal, aí no caso é mandado de segurança. Eu sei que nós vamos resolver a questão facilmente aqui, mas cuidado, pessoal, com a história da obtenção da certidão. O CESP venera essa história, beleza? Por quê? Porque ele fala assim, que fulano de tal foi perante um órgão buscando obter uma certidão. Ei, obter é você pegar, é você tê-la em mãos, né? E aí ele vai falar que diante dessa situação não conseguindo, taca-lhe habeas data. Cuidado. Obtenção de certidão é um direito que está previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha B. Né? E a obtenção de certidão é um direito líquido e certo, que não está amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Então, no caso, nós vamos meter mandado de segurança. Muito cuidado com isso. Fui um pouco além da questão, mas a questão em si é que ela é tranquila. Né? Ele fala aí que nós vamos solicitar... cadê? Informação de terceiros, né, queridos? Solicitar dados pessoais, assim, ó, não eram relacionados a dados pessoais do solicitante. Então, se é informação coletiva geral ou de terceiro, o remédio para isso aqui é o quê? Mandado de segurança. Então, correta a letra D. Beleza? Então, correta aqui a letra D, mandado de segurança. Muito bem, tranquilo até aqui? Pessoal, tá sem foco a câmera? Pessoal, tá sem foco? Como é que é? Tá tudo certo? Tudo embaçado? Pessoal, embaçou? Vamos lá, tô aqui com vocês. Será que é porque eu cheguei próximo? Embaçado, tudo embaçado. E aí, meu irmão? Pessoal, e agora? Voltou o foco? Por que no caso aqui pra mim tá normal? Ué? E aí, gente? Eu não sei se é sem... Ah, tá. Não sei se o foco foi do estudo também, mas é porque eu fico... Sharon, então, não sei, porque, ó, tá tudo... Pra galera que tá tudo normal. Pessoal, ó, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou continuar. Sabe por quê? Eu tenho medo de mexer em alguma coisa e dar problema. Eu não tenho nem o Arthur, nem o Alexandre aqui para me ajudar. Beleza? Então, assim, vamos manter qualquer coisa depois, né, nós vamos ver o que faz. Tá bom? Tenho medo, né, de dar algum problema aqui e lascar com tudo. Mas vamos lá. 12! Vamos que vamos. Ó, eu coloquei essa questão aqui, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês. Coloquei essa questão porque eu falei que ia colocar todas de 2019, 2020 e assim eu fiz. Beleza? Só que, olha um detalhe aqui, por favor. Muito cuidado quando vocês forem estudar remédios constitucionais. Na verdade, estudar não. Quando vocês forem resolver questões de remédios constitucionais. Por quê, professor? Você vai estudar habeas corpus. Só que o habeas corpus, quem regulamenta ele é o Código de Processo Penal, artigos 647 a 667. Você vai estudar o mandado de segurança, mas espera aí, quem regulamenta o mandado de segurança é a Lei 2016. Né? Então, olha onde eu estou querendo chegar para que você entenda uma situação. Quando você for pegar questões sobre remédios constitucionais, evite pegar. Tipo essa aqui. Olha essa questão. Analista judiciário, área de quê, pessoal? Direito. Evita pegar a questão de juiz, de promotor, sabe por quê? Porque ele vai meter umas paradas na sua testa que você não vai saber nem para onde às vezes está indo. Sobretudo se você não for do direito. Eu trouxe essa questão só para lhe mostrar isso. Quer ver? Acerca dos direitos das garantias fundamentais, julgue o item subsequente. É cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade praticada por diretor de sociedade de economia mista em decisão que homologa o resultado de licitação em atos de gestão comercial. A questão está errada. Aí você fala assim, cara, professor, na Constituição não estou vendo isso. Peguei aqui os livros, não estou vendo o livro falando isso. O que é isso, professor? Isso aqui é uma situação que está justamente na Lei
2016, que é a Lei do Mandado de Segurança. Salvo engano, quando você pega o artigo 1º, parágrafo 2º dessa lei aqui, ele vai lá falar que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão praticados, né, por dirigentes de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público. Então, veja, às vezes nós perdemos tempo com algo que não vai ser cobrado no nosso concurso. Eu lhe pergunto, no seu edital aí da Polícia Civil tem essa lei? Claro que não. Então, se não tem a lei, ele não vai cobrar. Porque se ele cobrar, porrada, nós vamos anular essa questão, beleza? Então, eu uso essas aulas de exercício também para tentar instruir de alguma forma alguns erros que nós cometemos. E querendo ou não, ainda que no treino, ainda que resolvendo questão em casa, errar é sempre desanimador, não é? Ninguém gosta de ficar errando, é normal. E ali você erra um, erra outro, fala assim, será que eu estou estudando errado? Aí começa a vir uns, será? Será que eu estou estudando errado? Será que o meu material está errado? Será que isso? Será que é aquilo? Então, por isso, às vezes, você precisa de uma ajuda, de um conselho, e eis-me aqui para isso. Beleza? Então, quando for estudar remédios constitucionais, sobretudo quem não é da área do direito aí, né? Agora, claro, se o cara fazer juiz, promotor, são outros 500. Analista judiciário, direito, né? Agora, se não, tente evitar pegar esse tipo de questão, porque com certeza você vai se enrolar. Você não vai saber, às vezes, nem para onde a questão ela está sendo direcionada. Beleza? Então, essa mesmo foi mais para um conselho para vocês. Próxima questão. Vamos. Essa aqui foi aquela que replicou também. Lembra que eu falei que 3 foram replicadas? Então, foi justamente essa aqui. Próxima. Acerca dos direitos das garantias fundamentais, julgue o item. Essa aqui é só para ver o tempo. Julgue o item subsequente. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. A questão está... Gosto de mudar a cozinha aqui. A questão está correta. É perfeita. Vamos relembrar o texto? O texto fala bem assim, ó. É assegurado o acesso à informação, sendo resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Não é isso? É assegurado o acesso à informação, sendo resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Está lá no artigo 5º, inciso 14, salvo engano. Agora falhou aqui o inciso, mas é uma situaçãozinha fácil, mas uma situação aí literal. Beleza? Então, essas assim mais tranquilas, não temos por que perder tempo. 15. Vamos lá. Acerca dos direitos das garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Os direitos constitucionais da pessoa presa incluem o direito à identificação dos responsáveis pela prisão, o direito ao silêncio e o direito à assistência da família e do advogado. Perfeito. Certinho. Né? Você, salvo engano, tem 3 incisos que falam sobre isso. Incisos 62, 63 e 64 do artigo 5º. 62, 63 e 64 ele vai falar isso aqui. Então, tá vendo? Ele pega, às vezes, 3 incisos e mistura. Mas, no contexto geral, sobretudo para vocês que estão fazendo provas de carreiras policiais, isso aqui vocês mandam muito bem. Agora, olha um detalhe aqui interessante, enquanto eu vou olhando aqui. O Alexandre, ele tá vendo esse safadinho? Olha que danado. Muito bem. Agora, olha aqui um detalhe, por favor. Eu costumo falar, não chamando a atenção para a minha matéria, porque se tem uma coisa que eu tento ser o máximo possível realista. Por exemplo, nesse concurso de agente da Polícia Civil, consulado administrativo é importante? Óbvio, claro. Agora, você tem ali estatística, contabilidade, gramática, né? E às vezes o direito chama muita atenção. Agora, quando você tem um domínio fera, de novo, nós chamamos a atenção da nossa matéria, do constitucional e do administrativo, você consegue fazer muita coisa. Como assim consegue fazer muita coisa, professor? Ei, o que elimina a rodo a galera do concurso? Redação, não é isso? E quando você tem uma base boa do constitucional e do administrativo, meu irmão, fica fácil argumentar muita coisa. Eu costumo, às vezes eu entro em algumas discussões, eu quase não gosto de briga, né? Coisa pouca. Brincadeira, eu sou bem tranquilão, mas às vezes eu entro em algumas discussões e eu saio por cima por às vezes dar uma patada constitucional. Né? Então, imagina você estar ali fazendo uma redação e você fundamentar, porque de acordo com o artigo 5º da Constituição, que pega o direito do preso nisso, naquilo, inclusive lembrando que é uma cláusula pétrea, não pode ser abolida da Constituição de 88, cara, o examinador chega e fala assim,
Meu irmão, isso aqui é um monstro doido. Isso aqui tinha que ser delegado, não é a gente não. Né? Então, o que acontece? É sempre importante ter essa base. Isso vai lhe ajudar muito, muito mesmo. Por que eu estou te falando isso? Eu tenho visto vários professores de redação, nós vamos seguindo, os professores, um vai seguindo o outro, né? E eu vejo vários professores falando assim, acho que um tema de redação importante nessa questão aí da pandemia, nessa questão aí dessas medidas que cerceiam a liberdade. Como se fundamenta bem isso? Constituição. Outro que eu já vi falando muitas vezes é a questão da superlotação carcerária também, e tudo, já vi alguns falando sobre isso. Cara, fica com base na Constituição e tá tudo lindo. E aí depois você vai conseguir discorrer o assunto ali, né, lindamente. Beleza? Então, só dando um adendo aí, né, desse tipo de questão. Questão fácil, mas ajuda muito em outras situações. Ó, Alexandre pedindo like aí. E aí? Cadê o like? Cadê o like, man? O bom daquela do Instagram é que sobe aqueles coraçõezinhos, aí eu ficando louco. Aquilo vai me deixando maluco, sabe? 16! Pau! Vamos lá. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, assinale a opção correta. A. Cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objeto a promoção de fins ilícitos. Errado. Errado porque isso aqui é uma situação sob reserva jurisdicional. Como assim? Essa questão de associação, ela não cai em prova, não. Ela despenca, ela chega a ser chata. Né? A Constituição fala que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo no primeiro caso, né, que é a dissolução compulsória, o trânsito em julgado. Então, seja para você dissolver compulsoriamente, que é acabar de uma vez por todas, seja para você suspender, você precisa de uma decisão judicial. Né? Mas no primeiro caso, que é a dissolução compulsória, ela deve estar transitada em julgado, tem que ser uma sentença que não caiba mais recurso. E aí, sempre que eu falo desse assunto, me vem à mente uma questão do CESP. Olha o que o CESP colocou uma vez numa prova. Olha essa. Essa foi safada. O CESP colocou assim. As associações só poderão ser dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo no primeiro caso o trânsito em julgado. Vou repetir. As associações só poderão ser dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo no primeiro caso o trânsito em julgado. Errado. Errado por quê, professor? Olha o que ele falou. As associações só poderão ser dissolvidas. Errado. Compulsoriamente dissolvidas. Quando eu tiro compulsório, a questão fica errada por quê? Tem duas formas de você dissolver uma associação. Ela pode ser dissolvida compulsoriamente, que é quando não existe a vontade do associado, ou ela pode ser dissolvida voluntariamente. A Constituição discrimina qual é o tipo de dissolução que tem que ter o trânsito em julgado. É a compulsória. Quando eu tiro compulsória, a questão fica errada. Aí eu lhe pergunto, um mandioca acerta uma questão dessa? Acerta não, passa batido, mas aqui vocês não são mandiocas. Né? Vocês são atentos a tudo e por isso vão acertar uma questão se porventura for cobrado na sua prova. Mas vamos lá. B. A produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória de associação depende do seu trânsito em julgado. Perfeito, né? Vimos isso agora, certíssimo. C. A legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial. Quando você pega a Constituição, ela fala que as associações, quando devidamente autorizadas, podem representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Então ele fala aqui que restringe-se ao âmbito judicial, não. Judicial e extrajudicialmente. D. A atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração. Agora aqui é uma questãozinha safada. Né? Por quê? Vou só explicar um detalhe. Sem entrar muito aqui na questão processual, mas eu quero que você entenda. Você tem o representante processual e você tem o substituto processual. Representante processual é a regra. O que é isso? É o seguinte, quer entrar com a ação no meu nome? Peça minha autorização. Esse é o representante processual. E é a regra porque é o que a Constituição prega. As associações, quando expressamente autorizadas,
podem representar seus filiados, judicial e extrajudicialmente. Diferentemente, é o substituto processual. O substituto processual é quando eu posso entrar com a ação no seu nome, independente de sua autorização. Tem casos que, pelo simples fato de você estar associado, você já me dá legitimidade para entrar com a ação no seu nome. Beleza? É o exemplo clássico do mandado de segurança coletivo, né, que nós atuamos na condição de substitutos processuais. Está até na súmula 629. Então, ele falou aqui que na condição de substituto depende de autorização. Não. Depende de autorização quando for representante processual, que é justamente a regra, né? O substituto processual, por sua vez, não precisa. E aí eu não quero que você deixe de ver depois a súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, que fala do mandado de segurança ligado a isso aí. É uma questãozinha boa demais. E aí? A exclusão de um associado de uma entidade religiosa por questões ideológicas está sujeita à revisão pelo Estado? Em regra não, porque em regra o Estado não pode intervir no funcionamento ali, né, do sindicato. Agora, posteriormente judicial, professor, por meio da teoria da eficácia horizontal, aí tudo bem. Mas nós temos aqui uma questão perfeita, que é a B. Então nós não vamos entrar nesses questionamentos com o examinador, porque isso vai perder tempo, vai desgastar, e você sabe que tem uma ali que é perfeita. Beleza? Tranquilo? Então a 16, letra B. Estamos tranquilos? Não seja mandioca, não seja mandioca. Vou pedir um favor. Todo mundo agora que está aqui gosta de mim. Tô apelando agora. Escreva assim, ó. Não seja mandioca, não seja mandioca. Vai, escreve aí. Enquanto eu vou falando aqui, mas assim que você ver, escreve aí. Não seja mandioca. Eu quero ver isso aqui plotado para eu tirar uma foto massa e colocar para os mandiocas que não estão vendo essa live. E vou fazer mais um pedido. Assim que eu terminar, eu vou postar essa foto lá no meu Instagram. E eu quero que você deixe um comentário falando o que você achou da live. Posso contar com você? Esquece do professor não, amanhã eu vou estar aqui de novo. Eu vou lembrar de cada um que deixou uma mensagem. E pode ser que às vezes eu faça alguma coisa para agradá-los amanhã, não sei. Né? Então, assim que eu terminar, eu vou postar essa foto aqui do Não Seja Mandioca. E você vai comentar lá o que você achou da live. Pode ser? Olha aí, cara, vocês são demais. Já tô vendo aqui. Não seja mandioca, não seja... Cara, é isso aí. Vocês são fera da Bahia. Vamos lá. Continua comentando aí. Eu fiquei sabendo que quem comentar aqui vai ser aprovado logo. Ó, tô sentindo. Ó, quando eu tô arrupiado. Tem uma amiga que ela fala, ai, tô arrupiado. É igual o outro que fala assim, eita, olha aí, Não Seja Mandioca, tá pipocado, man. Pera aí, vou tirar foto agora, meu irmão. Cara, vocês são demais. Obrigado. Só o ouro, só o ouro. Muito bem. Vamos continuando aqui, né? Que eu vou empolgando. Daqui a pouco, às 5 horas de live, tá igual aquelas do Gustavo Lima. Aqui eu tô sem bebida. É só no conhecimento, na adrenalina do conhecimento. Vamos nessa. A respeito do mandado de instrução, assinale a opção correta. De novo, eu falei que ia corrigir tudo. Eis-me aqui corrigindo tudo para vocês. Mas essa aqui é mais uma questãozinha punk de uma prova de procurador de remédio constitucional. Professor, mas para a questão aí do mandado de injunção, né, é tudo de jurisprudência e doutrina. Já foi um dia. Em 2015, nós criamos quem? A Lei 3.300, que é a lei do mandado de injunção. Então, se a lei não tiver no seu edital, você não vai ficar perdendo tempo. Mas vamos lá. É cabível mandado de injunção para exigir do Poder Legislativo a edição de regulamentação dos direitos nascituro errado. Essa questão ela foi julgada pelo STF em 2016. E o Supremo falou que, diante desse caso, não caberia... a ação nesse caso, ela acabava sendo ali, né, totalmente inexistente para exigir esse tipo de posicionamento. D. O mandado de injunção é instrumento do sistema de controle concreto e difuso da omissão constitucional. Essa questão está bem genérica, né? E, detalhe, quando ele fala de sistema de controle, vem à mente o quê? Controle de constitucionalidade. E no controle de constitucionalidade, quem resolve, se você for ver, não é o mandado de injunção,
É a famosa ADIM por omissão. Serve para a mesma coisa, mas tem algumas diferenças, como legitimado, foro competente. Então, a questão aqui, por ser genérico e falar de sistema de controle, dá a entender que aqui, no caso, seria uma ADIM por omissão. C. É cabível mandado de injunção para questionar a efetividade de lei que regulamente disposição constitucional? Errado. Errado, isso aqui já está, inclusive, na Lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção. D. O mandado de injunção não é o meio próprio para requerer a concessão de aposentadoria especial em função do exercício de atividade insalubre. Perfeito. Isso aqui também foi julgado pelo STF. Sentença de mandado de injunção não tem o efeito de estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito pleiteado. Mais um detalhezinho que está na Lei 13.300. Beleza? Então, foi mais uma questãozinha aí que eu deixo de novo, né, para vocês aquela reflexão. E às vezes não ficar perdendo tempo com esse tipo de questão, porque aí está exigindo um conhecimento muito além do que às vezes você precisa para uma prova dessa aí da civil. Não desmerecendo seu cargo jamais, mas é porque não é uma prova jurídica como uma prova de procurador. Beleza? 18. Só para constar aí, quem já está agoniado, hoje eu vou corrigir até a 20. Beleza? São 37 questões. Amanhã eu volto às 20 horas. Espero que todos vocês estejam aqui de novo. Espero que divulguem para os amigos, para que estejamos aqui lotados, né, de conhecimento, de informação, né, e corrigimos as outras 17. Mas vamos lá. 18. No que se refere à teoria geral dos direitos fundamentais e aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que o chamado direito de resistência inclui-se entre os direitos fundamentais de segunda dimensão. Direito de resistência é a famosa primeira geração ou dimensão. Beleza? A primeira geração, só para que vocês possam lembrar, ela foi marcada justamente pelo quê? Pelo Estado liberal, pelo Estado abstencionista. Eu estava saindo de um Estado intervencionista, né, de um Estado absolutista, e caminhando para um Estado liberal. Ou seja, eu queria tirar aquele Estado que sufocava e que vivesse uma liberdade maior. Então, o direito de resistência contra o Estado, ele vem justamente na primeira geração. Lembrando, primeira geração, ela é marcada, isso o CESP venera, pelas liberdades negativas ou direitos de defesa. Sempre que o CESP falar de liberdades negativas ou direitos de defesa, ele está falando da primeira geração, que é justamente isso aqui o quê? É o não fazer pelo Estado. Diferente quando o CESP falar, já aproveitando o gancho aqui, de liberdades positivas ou direitos de prestação. Liberdades positivas ou direitos de prestação. Que aqui justamente marca a segunda, é justamente um fazer pelo Estado. Beleza? Só um detalhezinho aqui. Esse assunto não cai em prova não, viu? Esse assunto ele despenca em prova do CESP. Essa história de geração de dimensão. Geração de dimensão é uma celeuma, em termos aí de doutrina, geração, doutrinadores mais antigos vão utilizar. Dimensão, doutrinadores mais modernos. Se em prova objetiva falar geração ou dimensão, pode considerar. Agora, se for fazer uma prova subjetiva, eu sempre aconselho você colocar geração / dimensão, para que o examinador ele possa ver que você conhece aí esse conflito doutrinário. B. A igualdade formal é característica típica dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Errado. Esse detalhe é safado. Por quê? Igualdade formal, primeira. Igualdade material, segunda geração. Sempre alerta esse meu aluno. Professor, e se ele falar igualdade? Se ele não discriminar, eu marco o quê? Segunda. Tanto que você pode ver que eles falam que a primeira geração é marcada pela liberdade, a segunda pela igualdade e a terceira pela fraternidade. Se ele não discriminar, se colocar só igualdade por minha conta e risco,
marca segunda. Por quê? Porque a igualdade que nós sempre buscamos, a igualdade que nós sempre almejamos, foi a igualdade material, né? Que é quando você, de fato, trata o desigual na medida de sua desigualdade. Igualdade formal é sinônimo de igualdade hipócrita. Todos são iguais perante a lei. Do que adianta sermos iguais perante a lei e no dia a dia sermos tratados de formas distintas? C. O direito de greve é classificado como direito fundamental de terceira dimensão. Errado. Segunda dimensão. Por quê? Greve é um direito social. Agora, outro detalhe. Quais são os direitos de primeira? Civis e políticos. Segunda, sociais, econômicos e culturais. Terceira, fraternidade e solidariedade, né? Paz, meio ambiente, lá. Antigamente ele perguntava. Direito social é direito de qual? Aí, já sei. Só que ele começou a perceber assim, não, cara, eu vou começar a dar nome pro direito social. Direito de greve é direito de qual? E o cara fala, ué, greve como assim? Ei, peraí, greve é direito social. Se é direito social, é direito de segunda. Olha, a liberdade de expressão. Eu não lembro o livro falando disso. Pensa. O SESC quer que você pensa. Liberdade de expressão é direito individual. Direito individual civil, primeira geração. Então, cuidado, porque agora ele está começando a dar nome pro boi. Beleza? D. A titularidade dos direitos fundamentais de terceira dimensão é sempre individual errado. O grande detalhe é que a terceira geração ela é aquela geração da coletividade. É tanto que vem para a revolução tecnocientífica. Então, são direitos de propriedade coletiva, como nós falamos. O direito à comunicação inclui entre os direitos fundamentais de terceira dimensão. Perfeito. Correta aí, letra. Beleza? Vamos aos comentários aqui. Poxa, obrigado. Estou vendo aqui. Muito feliz com os comentários. Penúltima questão. Vamos que vamos. Acerca dos direitos à liberdade de expressão e de comunicação e ao acesso à informação, julgue o item seguinte. A liberdade de expressão, que também se aplica aos ambientes virtuais, garantida pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é responsabilidade exclusiva dos Estados e não das empresas privadas do setor. Negativo. Né? Essa palavra aqui é muito forte, exclusiva. Claro, tem algumas questões que podem estar certas, mas nós sabemos que aí, né, essa responsabilidade ela é tanto do Estado como também das empresas. É tanto que, às vezes, para você entrar em algumas empresas, ter acesso ao conteúdo delas, você tem que ler um termo, que às vezes nós não lemos o termo, né, mas falando que concorda e tudo, porque eles sabem que ele tem uma responsabilidade também para com o cidadão. E a última questão, para fecharmos por hoje, para não ficar tão pesado, e amanhã voltamos em nome de Jesus, ele permitindo. 20ª questão. 20. Acerca dos direitos à liberdade de expressão e de comunicação e o acesso à informação, julgue o item seguinte. Embora as notícias falsas que circulam na internet, fake news, prejudiquem o acesso à informação, a liberdade de expressão e de comunicação é direito humano absoluto, portanto imune a qualquer forma de regulação. Se errar dessa, eu sou o primeiro a lhe matar. Claro que não, né? Vem com essa história de que o direito, ainda que seja humano, é absoluto, não vem com essa não. Nós temos uma característica que é justamente a limitabilidade, ou alguns chamam de relatividade. É justamente o fato dos direitos fundamentais, por terem que muitas vezes se moldar ao caso concreto, serem relativos e não absolutos. Beleza? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, né? Quase aí 1h30 de live, né? 20 questões, né? E muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã nós voltamos, amanhã fecho esse bloco aqui e pretendo voltar aí na semana que vem com outros pontos dos direitos fundamentais. Beleza? Espero que tenham gostado dessa live, foi feito com todo carinho para vocês, né? E não esqueça, vou colocar a foto daqui a pouco lá no Instagram e marca lá, deixe seu comentário o que você achou dessa live. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, só ouro da Bahia, até a próxima, não esqueçam nunca, o nosso objetivo aqui na Terra de Posse sempre foi e sempre será a sua aprovação. Valeu, só ouro da Bahia. Tô voltando aqui é porque eu preciso saber como é que desliga isso aqui. Senão eu não vou perder tudo.
você. Agora é só colocar encerrar a transmissão. Tá. Pessoal, quem estiver online ainda, eu tô pedindo auxílio da Alex. Encerrar a transmissão, né? Massa. Beleza. Não, quer mesmo encerrar o stream? Aí fala, ainda não vou parar.